De volta com mulher.com, depois dessa nossa aula de artesanato, é hora de informação, de falar de saúde aqui no mulher.com, a saúde dos nossos olhos. Nem sempre a gente dá tanta importância assim para a saúde dos nossos olhos, não é verdade? Só fica falando, estou com a vista cansada, acho que eu preciso de óculos. A gente não dá aquela importância devida, como dá para outras doenças. E é por isso que a gente recebe hoje aqui no estúdio a doutora Cláudia Benetti, que é oftalmologista. Doutora Cláudia, boa tarde. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada pelo convite. A gente tem pouco costume, não é, doutora, às vezes de ir ao oftalmologista com uma certa regularidade para cuidar da saúde dos nossos olhos. É só quando ele pede ajuda, quando não tem muito jeito. Isso, a gente não tem a rotina, por exemplo, de a gente fazer exames preventivos como faz com ginecologista, com pediatras com crianças, né? E a oftalmologia, a gente consegue ter uma abordagem rotineira de manter a saúde, se a gente tiver essa lembrança de não deixar para ir só quando tá difícil, já não consegue mais ver, falta o óculos, quebra. Dá para fazer esses exames preventivos para a Dá. gente prever algumas doenças, não deixar chegar num estágio aí que não tem mais muito jeito? Tem várias doenças que a gente consegue fazer diagnósticos muito precoces e que fazem toda a diferença no prognóstico da evolução da doença. O glaucoma, por exemplo. Aqui a gente vai abordar as doenças hereditárias dos nossos olhos. Tem como prever essas doenças antes delas acontecerem, por exemplo, em crianças? Assim, o que é hereditário, a gente não consegue influenciar, porque o nome já fala, hereditário, tem uma tendência familiar, mas tem algumas complicações que a gente pode evitar ou estender ou fazer aparecer mais tarde algumas complicações que a gente pode, se visto precocemente, conduzir melhor, né? Ter um tratamento melhor. Isso, uma abordagem melhor. Melhor. Vamos ver quais são algumas dessas doenças hereditárias, então, que podem atingir os nossos olhos, a saúde dos nossos olhos. Algumas são bem conhecidas nossas, outras nem tanto, mas elas são hereditárias, então vem passando de geração em geração aí na nossa família. Uma delas, por exemplo, miopia, hipermetropia, astigmatismo, catarata, glaucoma e a degeneração macular. Doutora, essas três primeiras, miopia, hipermetropia e astigmatismo, elas são velhas conhecidas nossas, não é? Sim, essas doenças que a gente, é chato falar, a gente não considera doenças assim, mas são classificadas como doenças, mas estão muito relacionadas com a anatomia do olho, formato de córnea, por isso que estão tão relacionadas com a incidência familiar. Então, numa família de míopes, é mais provável que tenha outros míopes. Numa família de astigmatas, é provável que tenham mais astigmatas. Mas a gente tem visto ultimamente que por causa dos usos cada vez mais precoces de eletrônicos, dessa manutenção da visão para muito próximo, assim, a gente tem visto que tem aumentado o número de miopias em crianças que talvez não tivessem tão precocemente, por causa do esforço acomodativo mesmo. Eu ia te perguntar isso, porque quando eu era criança, por exemplo, meus pais sempre falavam, não assiste televisão muito de perto, fica mais longe da televisão, exatamente por esses problemas, que era comum falar, dá problema de vista. Hoje em dia é muito difícil tirar da criança o smartphone, o tablet, e elas estão cada vez mais perto, né? A gente usa cada vez mais perto esses aparelhos eletrônicos, não só as crianças. A gente está falando de crianças aqui, mas nós adultos usamos bastante também esses equipamentos. Eles influenciam na saúde dos nossos olhos, então? Influenciam. No adulto, como essa parte de crescimento anatômico dos olhos já está estabelecido, é muito difícil que mude muito a miopia ou o grau por causa desse tipo de uso de eletrônicos, assim. Mas na criança, onde o desenvolvimento está acontecendo ainda, não existe a maturidade do corpo, esse excesso acomodativo em distâncias próximas pode influenciar na progressão de como esses olhos vão se desenvolver. E tem como evitar isso? Tirar o tablet ou limitar o uso das horas, assim, e principalmente à noite dos eletrônicos. Tem muitos estudos mostrando que a luminosidade dos eletrônicos influencia de forma negativa essas crianças, assim, inclusive no sono, no desenvolvimento na escola, porque não dorme direito, no dia seguinte está cansado, a parte de aprendizado fica prejudicada também. É uma série de fatores, então, Isso, aí, né, que contribuem. Sintoma da nossa vida moderna, Sim. não é verdade?
Doutora, e tem algumas dessas doenças, por exemplo, a miopia ou a hipermetropia, que elas podem vir associadas aí com o astigmatismo, por exemplo. Isso, normalmente a hipermetropia e a miopia são coisas antagônicas, ou você é míope ou você é hipermétrope, porque é bem de tamanho de olho mesmo. Então o míope tem um olho maior um pouquinho, o hipermétrope tem um olho mais curto, mas eles geralmente podem vir associados com astigmatismo. E é o que a gente fala, que um tem problema para enxergar de longe e o outro tem Isso, problema de perto. Isso, essas são essas dificuldades que expressam cada tipo de grau de doença, né? De miopia ou hipermetropia e o astigmatismo. O astigmatismo é mais uma alteração na curvatura externa da córnea, como se fosse o vidrinho do relógio, né? Da parte transparente dos nossos olhos, e que nas crianças pode ser muito influenciável se tem o hábito de ficar esfregando muito os olhos, se tem alergia crônica. Quando fica muito no tablet, ou computador ou celular, elas não piscam. E os olhos secam, né? E daí quando fecha arde, aí esfrega, muda a curvatura, pode descompensar a córnea. Quer dizer que é físico mesmo. É físico, né? é anatômico. É anatômico. A gente pode influenciar nisso, então. Claro. Quando falam para não coça os olhos, isso também influencia. A gente influencia no grau com a mão. Que coisa! Praticamente, do astigmatismo principalmente. Então... E o astigmatismo, ele faz o quê com a nossa visão? Quem tem astigmatismo? É assim, a miopia e a hipermetropia, ela mais embaça toda a paisagem, todos os objetos. O astigmatismo, ele mais embaralha. Então, ele cria algumas distorções, assim, padrões listrados, padrões xadrezes, ficam embaralhados. E ele atrapalha tanto longe quanto perto. Sei bem como é. É. Eu tenho, e é assim mesmo. Às vezes não importa muito se está longe ou se está perto, mas dá aquela embaralhada geral, assim, que não dá para enxergar. Eu, no caso, uso a lente de contato. Mas sem a lente de contato ou sem o Fica óculos, difícil, eu costumo falar que eu não sou ninguém. É, isso mesmo. E se são doenças hereditárias, doutora, que passam aí de pai para filho, qual é a chance do o meu filho ter se eu tenho alguma dessas doenças? É que não é tão matemático assim, né? Então, assim, como você viu, antigamente que não tinha tanto esse excesso do esforço acomodativo, a gente podia esperar mais uma sequência familiar dos quadros, né? Mas agora, por causa dos hábitos de vida, alergias crônicas, o uso excessivo da acomodação para pequenas distâncias, acabam influenciando. Mas, como eu te falei, é mais provável que você sendo, por exemplo, astigmata, teus filhos tem um pouco de astigmatismo. Se combinadas com do teu marido, as coisas tendem a seguir o padrão da família. Mas hoje em dia a gente vê que tem muita influência do ambiente externo, da qualidade, do estilo de vida, né? E a gente tem mudado tanto mesmo o nosso estilo de vida, né? A gente tem usado tanto esses aparelhinhos eletrônicos, como a doutora falou, influenciam não só na saúde dos nossos olhos, mas na qualidade do sono, das crianças principalmente. E a gente sabe quanto elas gostam de usar. Sim. E às vezes é difícil de tirar, não é? Esses equipamentos delas. Mas quanto mais conseguir, melhor. É, sim, é difícil, a sociedade mudou por causa disso tudo, né? Então, assim, não dá para a gente ficar mais sem essas coisas, mas tem que ver que a gente usa as coisas, não essas coisas usam a gente. Então, a gente tem que tentar, de uma maneira ou de outra, dosar melhor ter as equilíbrio. coisas. Tem como a gente ver sinais, ou em nós mesmos, ou nas crianças, de que estão aparecendo alguns problemas nos olhos? Tem, assim, sinais mais grosseiros, assim, de casos mais graves, a gente percebe na cara das crianças. Então, por exemplo, tem estrabismo, em caso de, por exemplo, glaucoma congênito, as crianças têm alterações anatômicas grandes logo cedo, olhos grandes, perda de transparência da córnea, aqueles olhos esbranquiçados. Mas no caso dos erros de refração, como a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, a gente percebe principalmente quando as crianças começam a ir para a escola, e agora cada vez mais cedo. Então, elas não têm paciência para ficar muito tempo numa atividade, ou tem queixa de dor de cabeça, ou estão toda hora esfregando os olhos, apertando os olhos para conseguir enxergar as coisas. Então, são alguns sinais que a gente pode ficar atento para investigar se tem alguma coisa que não está indo do jeito que devia. Ficar de olho ali com os professores, né? Perguntar sempre para os professores, talvez, se a criança está com impaciência ou se está querendo sentar lá na frente porque está com algum problema ali. Isso. Pode ser sinal de que tem algum problema ali. Agitação, às vezes é porque não consegue ficar focado porque é cansativo, não consegue manter o foco.
Não é só agitação de personalidade, assim, às vezes é dificuldade visual mesmo. Visual e são nesses comentários, prestar atenção mesmo, né? Sim. Na vida, na saúde da Isso, criança, sim. que faz com que a gente perceba esses problemas mais cedo. Vale aí para você ficar atento mesmo, realmente, com seu filho, com o sobrinho, com o neto, perguntar para os professores. Tem alguma pergunta? Está gostando da nossa entrevista? Vai mandando perguntas aqui que a doutora Cláudia vai responder para nós. Já volto aqui, doutora, para a gente continuar nossa entrevista, porque eu quero... Tem outros problemas também, além desses, nós falamos dos mais comuns, hipermetropia, astigmatismo, miopia, mas tem outros ainda que eu quero comentar com a doutora, glaucoma, catarata, para a gente ver realmente como prevenir, isso se dá para prevenir e qual o tratamento.